Nessa aula 17 a gente começa falando ainda sobre fiança, temos ainda alguns aspectos muito importantes para falar sobre o Instituto da Fiança e nesse bloco de número 1, vamos começar vendo quais são os parâmetros existentes no Código de Processo Penal para a fixação do valor da fiança, tanto pela autoridade policial quanto pelo juiz. Então a gente anota no nosso caderno, a gente começa tratando dos parâmetros para fixação da fiança. Parâmetros para fixação da fiança. Então vamos ver o que o delegado, o que o juiz deve utilizar como parâmetro para a fixação do valor da fiança. Então, o nosso código traz no artigo 325 uma regra muito importante. Ele indica quais são os parâmetros em salários mínimos para a fixação do valor da fiança. O 325 do CPP diz assim: o valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites. Inciso 1. De 1 a 100 salários mínimos quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. 2. De 10 a 200 salários mínimos quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Parágrafo 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser 1. Dispensada na forma do artigo 350 deste Código. 2. Reduzida até o máximo de 2/3. Ou 3. Aumentada até 1000 vezes. Então, desse artigo 325, vamos extrair várias regras importantes para a fixação do valor da fiança. A gente começa pelo inciso 1 do artigo 325. O inciso 1 vai trazer o parâmetro de 1 a 100 salários mínimos. 1 a 100 salários mínimos. Isso em qual circunstância? Quando a pena máxima não superar 4 anos. Então, a fixação da fiança entre 1 e 100 salários mínimos ocorrerá quando o crime tiver pena máxima, vamos colocar aí, pena máxima igual ou inferior a 4 anos. Pena máxima igual ou inferior a 4 anos. Nesse caso, a fixação da fiança terá como parâmetro 1 a 100 salários mínimos. E aí o que a gente conclui? Esse inciso 1, ele relaciona o parâmetro de fixação da fiança à pena máxima combinada para o delito. E você aprendeu que a autoridade policial pode arbitrar o valor da fiança quando a pena máxima do crime for de até 4 anos. Vimos isso na aula passada. Pode o delegado de polícia arbitrar fiança quando a pena máxima for de até 4 anos. Nesse caso do inciso 1, a gente percebe que 4 anos é a pena máxima que está relacionada ao parâmetro de 1 a 100 salários mínimos. Significa o quê, então? Significa concluir que no caso de autoridade policial que arbitre valor de fiança, no primeiro momento, o delegado terá como parâmetro 1 a 100 salários mínimos para a fixação da fiança. Então tome cuidado com isso. Esse inciso 1, ele é muito importante em relação à autoridade policial. Veja que o juiz também leva o inciso 1 como parâmetro, também tem o inciso 1 como parâmetro. Porém, esse inciso 1, a gente tem que ficar atento que para o delegado ele é muito importante, porque se o delegado só pode fixar fiança quando a pena máxima não superar 4 anos, então ele está vinculado a esse parâmetro de 1 a 100 salários mínimos. Isso num primeiro momento, daqui a pouco a gente vai ver quais são as flexibilizações disso aí. Então, 1 a 100 salários mínimos, pena máxima que não supere 4 anos. Esse inciso 1 está relacionado tanto ao delegado de polícia quanto ao juiz. O juiz também leva o inciso 1 em conta quando vai fixar a fiança, sendo o crime com pena máxima não superior a
4 anos. Já o inciso 2 vai trazer um outro parâmetro, e nesse inciso 2, esse parâmetro estará ligado ao juiz, porque o delegado de polícia, em relação ao inciso 2, não vai poder arbitrar fiança. O inciso 2 vai dizer o seguinte: de 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. O inciso 2, portanto, traz um parâmetro de 10 a 200 salários mínimos. 10 a 200 salários mínimos. Isso quando houver pena máxima superior a 4 anos. Então, em se tratando de pena máxima superior a 4 anos, temos então o parâmetro de 10 a 200 salários mínimos. Esse inciso 2 não está ligado ao delegado de polícia. O inciso 2 está ligado somente à atividade do juiz, porque em sendo o crime com pena máxima superior a 4 anos, não pode o delegado de polícia arbitrar fiança. Temos, portanto, os parâmetros que estão nos incisos 1 e 2 para a fixação da fiança de acordo com a pena combinada ao delito. Porém, agora nós vamos ver no parágrafo 1º do artigo 325 formas de flexibilizar isso aí, tanto em relação ao inciso 1 quanto em relação ao inciso 2. Vamos ver que, a depender da circunstância, temos como flexibilizar as regras que estão no inciso 1 e no inciso 2. Então vamos colocar aí o seguinte no nosso caderno. O parágrafo 1º, ele vai trazer hipóteses de flexibilização do valor da fiança. Hipótese de flexibilização do valor da fiança, inclusive com a possibilidade de dispensa da fiança. Vamos ver aqui que o parágrafo 1º vai trazer também a possibilidade do juiz dispensar a fiança para aquele que não tem condições econômicas para pagá-la. O parágrafo 1º diz assim: se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser 1. Dispensada na forma do artigo 350 deste Código. Vamos analisar esse inciso 1. A fiança poderá ser dispensada na forma do artigo 350 do Código de Processo Penal. O juiz pode dispensar a fiança na forma do artigo 350. E quando o juiz vai fazer isso? Quando verificar que as condições econômicas do preso não são suficientes para o recolhimento da fiança. O juiz, então, em vez de exigir a fiança para concessão da liberdade provisória, ele vai aplicar o artigo 350 e vamos ver que este 350 vai fazer remissão a 2 outros dispositivos, que são os dispositivos que trazem as vinculações para aquele que é solto sem fiança, ou seja, o sujeito é solto sem fiança, mas ele vai ter que cumprir algumas obrigações. Vamos no artigo 350 do Código de Processo Penal. Abra no artigo 350, você que tem aí o Código de Processo Penal em mãos, para a gente entender o que diz o 350 e a remissão que é feita a outros 2 artigos para sabermos quais são as obrigações daquele que é solto sem o pagamento da fiança. Artigo 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Seguinte, o dispositivo que a gente leu, que nós acabamos de ler, o 325, faz remissão ao 350, dizendo que o juiz pode dispensar a fiança aplicando o artigo 350. E o 350 vai dizer o seguinte, que o juiz, então, sujeitará o indivíduo às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP. Quais são as obrigações, portanto, daquele que não tem condições econômicas de pagar a fiança, mas, ainda assim, ficará vinculado a algumas obrigações que são impostas pela lei e que o juiz
vai impor no curso do processo. Vamos ver quais são as obrigações. Vamos colocar aí no caderno o seguinte: obrigações. Deixa eu colocar até aqui embaixo para a gente aproveitar o nosso espaço. Obrigações daquele que não tem condições, obrigações daquele que não tem condições de arcar com o valor da fiança. De arcar com o valor da fiança. Então, esse indivíduo que não tem condições de arcar com o valor da fiança, ele vai ter que se submeter ao que está nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal. Vamos ver o que tem lá, tanto no 327 quanto no 328. Então vamos ver que nesses dois dispositivos existem 3 vinculações, 3 obrigações que os indivíduos vão ter que cumprir por terem aí saído em liberdade provisória. O 327 diz assim: a fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes em que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será vida como quebrada. Então, o 327 já está trazendo uma vinculação. Qual é a vinculação que está no artigo 327 do Código de Processo Penal? Quando o indivíduo é solto em liberdade provisória, ele vai ter que se comprometer a comparecer a todos os atos do inquérito ou todos os atos do processo quando intimado. Está aqui, ó, já na segunda parte do 327. Todas as vezes em que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal. Então, o 327 vai trazer a primeira vinculação. Qual é a primeira vinculação? Comparecimento a. E aqui vamos seguir exatamente o que está na lei. Atos do inquérito de forma geral. Atos do inquérito e da instrução, todas as vezes em que for intimado. Todas as vezes em que for intimado. Comparecimento a atos do inquérito e da instrução, todas as vezes em que for intimado. Primeira vinculação daquele que sai sem pagar por não ter condições econômicas. Aí vem o 328 e vai trazer mais 2. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, e veja, o 328 está falando do réu afiançado, mas o 325 faz remissão ao 350 para a situação daquele que não tem condições de pagar. Então, quem não tem condições também vai ficar vinculado ao 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Então, esse artigo 328, ele vai trazer 2 vinculações. 2 vinculações para aquele que sai sem pagar. Vamos colocar aqui qual é a segunda vinculação. Qual é a segunda vinculação? A segunda vinculação é a seguinte: o indivíduo que quiser mudar de residência, ele precisa pedir autorização para o juízo. É como está aqui no 328. Mudar de residência sem prévia permissão. Então, o juiz tem que autorizar, tem que permitir que o indivíduo mude de residência, acaso ele queira mudar. Então, o 328 traz aqui a segunda vinculação. Somente pode mudar de residência com permissão do juiz. Somente pode mudar de residência com permissão do juiz. Com permissão do
juiz. Então essa é a segunda vinculação para aquele que sai sem pagar a fiança por não ter condições econômicas. E o 328 também faz menção à situação daquele que quer se ausentar da sua residência por mais de 8 dias e saiu sem pagar a fiança. O que ele precisa fazer? Nesse caso, o que o código diz é que basta a comunicação ao juízo. Então o indivíduo vai sair por mais de 8 dias, vai ficar fora da residência por mais de 8 dias, tudo bem, pode sair. Agora, o juízo precisa saber onde esse indivíduo está. Por isso, ele vai ter que comunicar no caso de saída por mais de 8 dias. Então vamos colocar aqui qual é a terceira vinculação. Terceira vinculação daquele que sai sem pagar a fiança. Terceira vinculação. Terá que comunicar ao juízo, e aqui basta a mera comunicação, não é autorização. Terá que comunicar ao juízo, acaso vá se ausentar da sua residência, por mais de 8 dias. Terá que comunicar ao juízo acaso vá se ausentar de sua residência por mais de 8 dias. 3 vinculações, portanto, para aquele indivíduo que sai sem pagar a fiança. 3 vinculações, portanto, daquele indivíduo que sai sem pagar fiança. Então, a gente tem aí as vinculações que estão no artigo 327 e 328, só que não acabou ainda, temos que voltar lá no artigo 325 para vermos ainda os demais incisos. O 325, ele traz ainda o seguinte: o inciso 2 diz que a fiança poderá ser reduzida até o máximo de 2/3. Então, no inciso 2, nós temos a hipótese, vamos colocar aqui, ainda estamos no 325. Então, o inciso 2 do parágrafo 1º, cuidado, parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 325. O juiz pode reduzir a fiança em até 2/3 e o delegado também pode reduzir a fiança em até 2/3. Então, vamos colocar aqui, a segunda hipótese de flexibilização é a redução até 2/3. Então, a segunda hipótese de flexibilização da fiança é a redução até 2/3. Redução até 2/3. O juiz, se entender que o valor da fiança, por exemplo, arbitrado pelo delegado, é um valor muito alto, o juiz pode fazer uma redução e ainda dentro do mínimo que está na lei, que é um salário mínimo, o juiz pode fazer a redução em até 2/3. O delegado de polícia na delegacia, verificando também que a condição econômica daquele que foi preso não é uma condição econômica que permita o recolhimento da fiança no valor de um salário mínimo, o delegado então pode fazer uma redução em até 2/3. E aí, o que a gente conclui? Qual é o valor mínimo de fiança que pode ser pago no Brasil? Qual é o valor mínimo de fiança que pode ser recolhido no Brasil? O valor mínimo é o valor de 1/3 do salário mínimo. Vinícius, por que 1/3 do salário mínimo? Porque o menor parâmetro que nós temos é de um salário mínimo, para os crimes cuja pena máxima não supere 4 anos. Se um salário mínimo é o mínimo de parâmetro que nós temos, com a lei permitindo uma redução de até 2/3, significa que se o delegado, se o juiz, pegar um salário mínimo e fizer a redução em 2/3, vai sobrar o quê? 1/3 do salário mínimo. Então, o valor mínimo de fiança que se pode pagar no Brasil é o valor de 1/3 do salário mínimo. Vamos colocar isso aí no caderno. Então, imagine numa prova oral, o examinador pergunta: doutor, qual é o valor mínimo que alguém pode pagar de fiança no Brasil? O valor mínimo é de 1/3 do salário mínimo. O valor mínimo é de 1/3
do salário mínimo. E qual é a terceira hipótese de flexibilização que nós temos aqui no parágrafo 1º? A fiança pode ainda ser aumentada até 1000 vezes. A fiança pode ainda ser aumentada até 1000 vezes. Vamos colocar aqui o inciso 3, aumentada até 1000 vezes. Aumentada até 1000 vezes. Aumentada até 1000 vezes. Então, se não estiver aparecendo aí na sua tela, aqui no inciso 3, aumentada até 1000 vezes. Então, veja, esse aumento de até 1000 vezes também pode ser feito tanto pelo delegado de polícia em relação ao inciso 1, quanto em relação ao juiz em relação aos incisos 1 e 2. Então, o delegado de polícia pode fazer esse aumento em até 1000 vezes, no que tange às infrações previstas aqui no inciso 1, e o juiz pode fazer esse aumento em até 1000 vezes em relação às infrações previstas nos incisos 1 e 2. E aí, com essa possibilidade de aumento em até 1000 vezes, sendo que o parâmetro para o juiz, no máximo, é aqui de 200 salários mínimos, o que faz a gente concluir? Que o valor máximo de fiança que pode ser pago no Brasil é o valor de 200.000 salários mínimos. Qual é o valor máximo de fiança que pode ser pago no Brasil? É de 200.000 salários mínimos. É dinheiro que não acaba mais. Então, se a fiança pode ser aumentada em até 1000 vezes, e se a gente tem aqui no inciso 2 esse parâmetro de 200 salários mínimos, significa então que o valor máximo a ser pago no Brasil a título de fiança é de 200.000 salários mínimos. Então, em tese, para alguém bilionário, o juiz poderia fixar o valor da fiança em 200.000 salários mínimos, valor máximo de fiança, ou seja, para as infrações com pena máxima superior a 4 anos, o máximo é 200 salários mínimos, podendo o juiz aumentar em até 1000 vezes 200.000 salários mínimos, portanto, o valor máximo de fiança a ser pago no Brasil. O que a gente vai anotar agora no nosso caderno? Além desses parâmetros do artigo 325, o juiz também leva em consideração outras referências para a fixação do valor da fiança. Referências que estão no artigo 326 do Código de Processo Penal. Então, além dos parâmetros do 325, o juiz também leva em consideração referências que estão no artigo 326 do CPP. Então, vamos colocar uma pergunta aí no caderno para a gente colocar quais são as outras referências que o juiz tem para a fixação do valor da fiança. Coloque assim a pergunta: quais são as outras referências do juiz para fixar a fiança? Quais são as outras referências do juiz para fixar a fiança? Então, a gente tem no artigo 326, coloque aí no seu caderno. Letra A natureza da infração. A natureza da infração. Então, conforme a gravidade do crime, o juiz pode fixar um valor maior para a fiança. A natureza da infração. Letra B. As condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado. B. As condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado. 3. Coloque aí letra C, aliás. Letra C. Então a gente viu a letra A, natureza da infração. Letra B, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado. Letra C, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade. O indivíduo mais perigoso, o juiz tende a fixar um valor maior para a fiança. E ainda, por fim, a importância provável das custas do processo. Esse também é um fator que o juiz vai levar em conta quando da fixação do valor da fiança. Então, vimos os artigos 325 e 326 do CPP, referências para a fixação do valor da fiança. A gente continua falando mais sobre fiança no bloco de número 2. A gente continua falando sobre fiança no processo penal.